Olá a todos, bem-vindos a mais uma resenha dos clássicos. E nessa filosofia literária de hoje, nessas explicações literárias que faço aqui sobre as obras, confesso a vocês que ler Dostoiévski não é fácil. É difícil, é preciso ter muita paciência e você precisa entender a obra, entender a cronologia, entender como é que funcionava a sociedade na época russa, a política, os ideais, né? Para poder assim compreender ao máximo a obra. Entender que Dostoiévski ele usa de muitos símbolos e arquétipos em suas obras. Então, para entender as obras, os livros dele, é preciso entender também os personagens e esses símbolos que cada personagem representa. Então, nesses quase 2 meses que estou aqui no canal postando seus livros, suas obras, fazendo alguns comentários breves sobre cada livro seu, sendo importante para ajudar ao máximo as pessoas a entenderem seus livros, a entender ao máximo a importância desse escritor. E porque ele é o segundo maior escritor de todos os tempos, atrás mesmo de Shakespeare, só de Shakespeare, em número de obras. Mas há quem diga que Dostoiévski é o maior. Eu gosto muito de Shakespeare, enfim. Para mim, Shakespeare sempre será o maior. Mas são duas ideologias diferentes, e lembrando que Shakespeare não chegou a ler Dostoiévski porque veio muito antes, mas Dostoiévski leu Shakespeare. Então veja a importância de Dostoiévski e o conhecimento que ele agregou lendo Shakespeare. E a obra de hoje que vou falar nada mais menos do que seu maior romance, sua maior obra. Uma obra que ele já tinha em planos escrever o segundo livro, né, a segunda edição, a segunda biografia, que assim ele fala do seu herói Alyosha. Portanto, você já sabe que é os irmãos Karamazov. Para Nietzsche, Freud, o maior romance já escrito. E para mim também. Então eu tenho aqui em minhas mãos, aqui em minha mesa, duas de suas obras mais publicadas e mais vendidas e mais lidas no Brasil. Eu tenho uma que é pioneira, que é essa edição aqui belíssima da editora 34. Tradução de Paulo Bezerra. Paulo Bezerra aí traduziu os 5 maiores romances de Dostoiévski pela editora 34. Foi escrita aí 10 anos depois de escrever Os Demônios, em 1880 já, no fim de sua vida. Portanto, acredito eu que Dostoiévski deu aí tudo de si nessa obra. Que, como já falei, os arquétipos e de simbologia incrível. Essa edição, ela tem esse desenho aqui na capa. A capa é maleável, não é capa dura, tem essas notas de orelhas aqui que são importantíssimas. Lembrando que quanto mais explicações tiver a obra, melhor é para a compreensão do leitor, né? E é pioneira porque a editora 34 ela foi a primeira a publicar essas obras no Brasil. E existem muitas traduções dos irmãos Karamazov, do russo também. Agora já tem, né? Recente. Porque é a obra de Dostoiévski mais almejada, não é a mais conhecida, né? Tem aí Crime e Castigo, mas é a mais almejada, a mais desejada, a mais também enigmática e, por que não, a mais incompreendida, né? Os irmãos Karamazov. Portanto, essa edição aqui é boa de ler. E tem aqui essa edição da editora Martin Claret, que ela tem muitas obras do escritor aqui publicada também, editada. Mas essa tradução aqui ela não é diretamente do russo, não é. Ela é feita por Herculano Vilas Boas. Ela veio do francês. Lembrando que as obras de Dostoiévski no passado, assim como outras muitas obras, como o francês era uma língua
mundial, né? Universal. Hoje em dia é o inglês, mas já foi o francês. Portanto, muitas obras em muitos países chegavam pelo francês, e aí era traduzida para a sua língua nativa. E chegou aqui no passado essas obras, enfim. Mas Oleg Almeida, que é um tradutor bielorrusso, ele foi lá e corrigiu, fez algumas correções. Portanto, Oleg Almeida e a editora chegaram a um acordo que não seria necessário ele traduzir Irmãos Karamazov. Que se ele fizesse uma correção aqui, estaria tudo certo. A obra seria excelente. Portanto, essa edição da Martin Claret, capa dura, não tem as notas de orelha, pesa um pouco mais do que essa outra aqui, que é a capa mole. Parece mais uma bíblia, né? Tem esses marcadores que essa não vem. E aí fica a seu critério ler. Eu daria mais nota a essa do Paulo Bezerra, né? O tão contestado Paulo Bezerra. Se você não gosta do Paulo Bezerra, portanto, leia essa versão dos Irmãos Karamazov na editora Martin Claret. E tem outras editoras muito boas também que estão começando a publicar agora. Esses grandes romances Dostoiévski. Então todas as obras, os grandes, né? Daí de Crime e Castigo em diante. E já para o próprio Dostoiévski, ele faz uma introdução aqui na obra, né? Isso é interessante. Poucos livros dele ele faz essa introdução. E aqui, com suas próprias palavras, ele diz: ao iniciar a biografia de meu herói, Alexiei Fyodorovich Karamazov, quase que não sai. Acho-me tomado de certa perplexidade. Ele, embora chame Alexei Fyodorovich de meu herói, ao mesmo porém sei todavia que ele nada tem de grande, por isso prevejo perguntas inevitáveis, como essas em que seu Alexei Fyodorovich é digno de nota, porque escolheu como seu herói, e o que lhe deu esse destaque, a quem chega a sua fama, e por quê? Porque eu, leitor, devo perder tempo estudando episódios de sua vida. Vamos ver agora pela editora Martin Claret. Lembrando, tradução de Herculano Vilas Boas e correção de Oleg Almeida. Ao iniciar a biografia de meu herói, Alexei Fyodorovich Karamazov, sinto certa incerteza. Na verdade, embora eu chame de meu herói, sei que ele não é um grande homem. Assim intervejo fatalmente perguntas como estas. Em que Alexei Fyodorovich extraordinário para ser escolhido como herói do leitor, e que ele fez, porque ele é conhecido e porque eu, como leitor, tenho motivos para consagrar o meu tempo a percorrer sua vida. Você vê que fica melhor lendo pela editora Martin Claret, né? Antes tem um versículo bíblico aqui que nos ajuda a entender o propósito da obra. Quando Dostoiévski, leitor da Bíblia, ele coloca aqui, poucos romances dele ele faz isso, né? Ele vai fazer aí em Os Demônios e agora ele faz em Irmãos Karamazov. Quando ele diz: em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, permanecerá só, mas se morre, produzirá muitos frutos. Aqui é o segredo da obra. Se entender esse versículo, entende a obra. Vou ler mais uma vez. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morrer, permanecerá só, mas se morrer, produzirá muitos frutos. Vamos ver aqui na editora 34, que aqui também tem. Se tem alguma diferença, vamos lá. Para Ana Grigorieviena Dostoiévskaya. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra
não morre, fica ele só. Mas se morre, produz muitos frutos. Tem uma pequena diferença, né? Dostoiévskaya, sua segunda esposa, né? Lembrando que as mulheres elas tinham o nome do marido feminino. Então, se o homem chamava-se Ivan, a mulher Ivanovna. Então, se o homem era Barbatov, a mulher Barbatovna. E assim ia por diante, né? Então, o feminino de Dostoiévski é Dostoiévskaya. Ler russo não é fácil. Eu ponho bastante. Acredito que muitos também devem passar por isso. Falei da tradução, das edições. Deixa eu falar dos arquétipos de cada personagem da obra. Eu vou deixar aqui a par, eu não fiz anotações dela, que era de Grotesca, uma de suas mulheres mais belas, sedutoras e cruéis de seus romances. Não vou colocar ela aqui nesses arquétipos, mas que ela também é um. Eu coloquei aqui 5 arquétipos, que é o pai, os três, e o pai e os filhos, né? Incluindo os Mediakov, que é o filho bastardo. Então, os Irmãos Karamazov, publicado em 1880, Dostoiévski vai falar da crueldade da alma humana. E aí, eu coloquei aqui, começando pelo pai, Fyodor Pavlovich Karamazov. O arquétipo dele, o que ele simboliza é o mundo. Esse mundo caótico em que vivemos. Esse mundo de atrocidades, esse mundo maldoso. O Pavlovich Karamazov simboliza isso. Seus 3 filhos, começando por Dmitri. Dmitri ele é carnal, ele é mundano. Ele é o mais belo dos 3 irmãos. Ele é entregue às paixões, os prazeres da vida. Ele simboliza, ele é o arquétipo daquilo que tem que ser material, prazer. Quanto mais expomos externamente, mais temos internamente. O Dmitri, ele simboliza aquele que tem muito para mostrar, mas pouco para oferecer. Muitas coisas acumuladas. Mas quanto mais ele tem, mais falta na sua alma. Dmitri simboliza isso. Um homem que tem muito poder, mas que tem pouco de vida dentro de si mesmo. Porque ele é intelectual, ele é científico, ele é físico, mas ele é o filho do prazer, ele é o filho da mundanidade. Alyosha é o que mais sofre. Alyosha é o que mais ama. Alyosha é o que sabe perdoar. Alyosha é o que sabe separar prazer, paixão e amor. Ele sabe distinguir essas 3 coisas. Portanto, ele é o cara que mais sente dor. Ele é o que mais vai passar pelo caos desta vida. Portanto, Alyosha simboliza o caráter, simboliza o perdão, simboliza o amor, que é a caridade, que é o puro amor de Cristo. E aí, o outro filho dele chamado Ivan. Ivan simboliza as ciências do mundo, os estudos, onde tudo tem que ser comprovado, tudo tem que ter uma explicação. Tudo a ciência ou a física tem que dar um carimbo para mostrar que isso é de fato algo que já existiu, já aconteceu. Ivan é aquele que diz: Deus não existe. Se Deus não existe, tudo é permitido. Ivan ele é aquele que as religiões só existem para uma coisa, as crenças religiosas, para prender o homem, para escravizar o homem em seus milagres. E o que ela faz do homem, né, que eu vou ler aqui depois, o homem ele vive em prol de um milagre.
E ele vai buscar esse milagre, seja no curandeiro, no charlatão, seja nas bruxas, seja no cristianismo, ou seja em qualquer outro entidade religiosa. O homem ele quer o milagre, ele não quer sim adorar. Ele não quer o adorador, ele quer o milagre. Ivan simboliza isso. Da sociedade que não precisa de Deus, porque já tem tudo. E mesmo se eu não tivesse tudo, a culpa não seria de Deus, seria minha. Então, se eu tenho tudo, não foi Deus que me deu. Se eu não tenho nada, não foi Deus que tirou. Enfim, eu sou o meu destino, eu sou o Senhor do meu destino, eu sou o Senhor de minha vida, eu sou o caos, eu sou a solução, eu sou os problemas. Eu amo na mesma intensidade com que eu dei. Ivan simboliza isso. E por último vem aí o Smediakov, que é o filho bastardo. É o filho do Fyodor Pavlovich com uma de suas criadas, que tinha deficiências mentais, tinha problemas mentais, aliás, né? Na época é tratado como uma deficiência mental. Hoje em dia, vamos dizer que é uma pessoa que tem falta de intelectualidade. É uma pessoa especial. E aí ele estrupa e nasce Smediakov. Smediakov é o filho bastardo, ele vive afastado dos outros três. Ele não tem os mesmos privilégios que tem os outros três. Ele simboliza aquela sociedade, você ou eu, que já foi rejeitado, já foi pisado, esmagado. É aquele que a justiça pega por ser mais vulnerável e esmaga, passa por cima. Smediakov simboliza esses que são oprimidos pelos opressores. São aqueles que, para conseguir algo, tem que andar muito, tem que se esforçar mais, tem que trabalhar mais, para se contentar com aquilo que lhe é dado. E por ele ser assim tão vulnerável, ele é mais fácil de ser manipulado. É o que vamos entender na obra. Smediakov, ele é aquele de todos que estão ali, que o Ivan vai olhar pela vulnerabilidade e vai dizer, esse pode ser manipulado pela minha intelectualidade. Eu posso dar um discurso, posso convencê-lo a fazer os meus intentos, a me servir, a trabalhar para mim, a se curvar perante mim, porque ele é fácil de ser manipulado, por ele não ter o necessário, por ele não ter o básico, por ele viver tão assim na escassez. Portanto, aqui foram os arquétipos dos irmãos Karamazov. Entendendo esses arquétipos, entendendo essa simbologia na obra, vamos entender a obra do escritor. E aí, voltando ao começo, quando ele diz lá, na introdução que ele faz, meu herói, Alyosha, ou Alexei, segundo Paulo Bezerra, e Alexei, né? Lá para o Oleg Almeida, é o herói porque, para Dostoiévski, de tudo isso que existe no mundo aí, o mundo ele não só é causa, ele não só é problema, ele não só é sofrimento. Ele tem também o amor ainda. Existem pessoas que amam, existem pessoas que doam, existem pessoas que se esforçam para tornar o mundo melhor. Não para melhorar o mundo, porque para Dostoiévski a vida não se resolve, a vida ela se suporta. E um livro ele é como o livro ele deve ser como um machado. E a nossa alma é um gelo, ele é partir a nossa alma. Ler um livro como esse é tirar ensinamentos para colocar na vida, né? E aí poder ajudar as pessoas a terem uma vida melhor. E assim melhorando a nossa primeiro, né? Portanto, Dostoiévski ele diz isso. Alyosha, ele é a caridade, ele é o amor, ele é o Cristo. Por isso que ele é o herói. Porque só ele pode salvar o mundo. Porque por tudo que acontece hoje em dia, todo sofrimento, toda dor, todas as percas, no fim o amor vencerá, no fim.
O amor vencerá um dia. Um dia. Mas o que é presente no momento é o nosso amor. Espero ter ajudado vocês a entender a obra. Não falei muito sobre a história, o enredo, para não dar nem spoiler. Falei aqui dos personagens. Tem uma passagem muito conhecida, que é a passagem do Grande Inquisitor, que é um poema que Ivan faz para Alyosha. E ele volta em 1600, na época da Inquisição, e ele escreve para Alyosha como se Cristo tivesse descido naquela época. E nesse poema ele fala muitas coisas da profundidade do que é Deus e do que é Jesus Cristo. E ele diz assim, ó, sabias que tua façanha se conservaria nos livros sagrados, atingiria a profundeza dos tempos, até os últimos limites da terra, e nutriste a esperança de que, seguindo-te, o homem também estaria com Deus, sem precisar do milagre. Não sabias, porém, que mal rejeitaste o milagre, o homem imediatamente também renegaria a Deus, porquanto o homem procura não tanto Deus quanto os milagres. E como o homem não tem condições de dispensar os milagres, criará para si novos milagres, já seus. Então se curvará ao milagre dos curandeirismo, ao feitiço das bruxas, mesmo 100 vezes que tenha sido herege e ateu. Vamos ver aqui Oleg Almeida, tradução do Herculano e correção do Oleg Almeida. Vamos ver o que tem aqui. Pois o homem busca mais os milagres do que Deus. E como o homem não pode passar sem milagres, ele vai inventar novas maravilhas. Destas maravilhas humanas se curva aos milagres do charlatão, aos sortilégios da feitiçaria, às magias dos rebeldes. 1000 vezes hereges sem Deus. Tu não desceste da cruz quando te pedimos. Disseram Caçoano e Juliano, desce agora da cruz, para que vejamos e creamos. Não desceste, pois não desejavas escravizar um homem a um milagre. E antes ele diz, o homem permaneceria com Deus, sem precisar de milagres. Mas não sabia que mal o homem recusasse o milagre, logo recusaria também a Deus. Pois o homem busca mais os milagres do que a Deus. Quem for ler Irmãos Karamazov, já tem essa, não leu ainda, leia. Com cuidado, com paciência. Quase 1000 páginas de leitura. Quem já leu, quiser reler de novo. Quem tem essa em casa, quem deseja ler da leitura diretamente do russo, quiser ler por Paulo Bezerra, eu gostei muito dessa. Eu gostei mais dessa do que essa daqui. Paulo Bezerra usa uma linguagem mais, uma tradução mais filosófica. Como se fosse um pouco mais antiga a tradução dele. Essa tradução aqui, ela é mais fluente. Ela flui mais, você não trava tanto quando vai ler. Você percebeu que foi pronunciar o nome Alexei, né? E aqui Alexei. Então você já vê como ela flui mais. Então a editora 34 você pode entender que vou ter mais dificuldade para a leitura fluir. Vou travar um pouco pela tradução. Essa vai ser mais... a tradução vai andar melhor, vai fluir melhor. Lembrando que essa foi corrigida por Oleg Almeida, né? E tem toda a credibilidade, porque as pessoas têm preconceito com essa tradução da Martin Claret. Essa, inclusive, né? Se gostou do vídeo, se inscreve no canal, curte e até o próximo vídeo. E um cheiro no coração de vocês.